Iremos falar um pouquinho sobre a pancreatite aguda. Antes de iniciarmos a aula, devemos fixar dois conceitos fundamentais. Que, primeiro, a principal causa de pancreatite é a litise biliar e ela deve ser investigada na maioria dos pacientes e resolvida caso presente. E que a maioria dos pacientes com pancreatite aguda apresentam quadros leves, necessitando apenas de medidas de suporte, como, por exemplo, dieta zero, analgesia, antieméticos e, principalmente, hidratação e correção de distúrbios hidroeletrolíticos. Apenas com isso, já é possível fazer o manejo da maioria dos pacientes. E, além disso, não são todos os pacientes com pancreatite que necessitarão de antibiótico terapia, e nem antibiótico profilaxia, apenas casos selecionados. Além disso, devemos lembrar que a maioria dos pacientes com pancreatite aguda apresentam síndromes álgicas, procurando assim serviços de emergência, apresentando um quadro de abdômen agudo. Além disso, devemos lembrar que o pâncreas é um órgão retroperitoneal, justificando assim a irradiação de sua dor para o dorso. Uma dor em barra, geralmente em epi, mesogástrico, que irradia para o dorso. E a justificativa é porque ele é um órgão retroperitoneal. Então, se rebatermos ali o estômago, iremos encontrar ele. Além disso, devemos lembrar que, por ele ser retroperitoneal, alguns sinais no exame físico podem aparecer, mas não sendo específicos de pancreatite, mas sim de patologias retroperitoneais. E dentre eles está o sinal de Cullen. Além disso, também devemos lembrar da relação da vesícula biliar com o pâncreas, ou seja, do pâncreas com a vesícula biliar, justificando assim o porquê da litíase biliar ser uma das principais causas etiológicas. Porque os cálculos migram da vesícula ali para perto do ducto pancreático, levando a um aumento da pressão intraluminal, lesão do órgão, edema, levando assim a uma pancreatite. E, geralmente, se obstruir, é uma obstrução transitória. Então, quando o paciente apresentar uma pancreatite, ele geralmente não irá mais apresentar um quadro de litise, por exemplo, ali obstruindo a região do ducto biliar principal ou do ducto pancreático. Além disso, a clínica desse paciente é representada por uma dor abdominal em barra, em epi ou mesogástrico, irradiando para o dorso. E, além disso, esse paciente tem uma melhora da dor quando realizar prece maometana, que seria basicamente a flexão do tronco por cima do joelho. E, além disso, esse paciente apresenta náuseas e vômitos, que pioram após a ingestão de alimentos, porque o pâncreas irá funcionar, liberando suas enzimas, e assim piorando a inflamação. Além disso, devemos lembrar que a maioria dos pacientes irá apresentar uma história de litíase biliar, ou seja, história de cólica biliar, e talvez até um exame evidenciando litíase biliar. E mesmo se ele não apresentar, a principal causa continuará sendo litíase biliar e deverá ser investigado. E dentre os sinais, temos o sinal de Cullen, que é basicamente C, você lembra de centro, C de centro, que é basicamente um hematoma periumbilical e que evidencia uma patologia retroperitoneal. E o sinal de Gray Turner, que seria o hematoma também, só que em flanco. E, além disso, se tiver hematoma ali no ligamento inguinal, como representado pelas setas escuras, próximos aos membros inferiores, ali é o sinal de Fox, não de Gray Turner. E dentre as etiologias, a principal, a litise biliar, que leva a medalha de ouro. E, em segundo lugar, levando medalha de prata, a prata, ou seja, o álcool, a cachaça. E, assim, lembrem que geralmente o prognóstico da pancreatite alcoólica é um pouco pior do que a litise biliar. É um quadro mais grave, por assim dizer. E devemos lembrar também que existe a causa por hipertrigliceridemia, que basicamente é evidenciada por um triglicérides a partir de 500 com um quadro de pancreatite. Mas se esse paciente apresentar apenas o triglicérides alterado a partir de 500, já deve ser iniciada uma profilaxia, um tratamento com ciprofibrato, para diminuir esses triglicérides e evitar, assim, a evolução para uma pancreatite aguda. Mas, assim, é bem raro. E para o diagnóstico, devemos lembrar dos critérios de Atlanta. E aqui temos a cidade de Atlanta, muito linda, né? E essa imagem está aqui para a gente ter um vínculo cerebral, para lembrarmos dos critérios de Atlanta e da pancreatite aguda, que ela é utilizada na pancreatite aguda. Se eu tiver 2 de 3 desses critérios, já é suficiente para eu fazer o diagnóstico de pancreatite aguda. E quais são esses critérios? Temos
tanto a clínica sugestiva, dor em barra, com irradiação para o dorso, náuseas, vômitos, anorexia, junto com uma amilase ou uma lipase elevada acima de 3 vezes o valor de referência. Junto com alterações típicas de pancreatite na ATC com contraste de abdômen. Com contraste, lembrem disso. Ela é muito melhor, muito mais específica e muito mais sensível para avaliar o pâncreas. Então, 2 dessas alterações já são suficientes para o diagnóstico de pancreatite. E lembrem, a lipase é a mais específica e que se altera mais tardiamente e que dura mais tempo. Já a amilase, ela altera por várias outras condições e geralmente se alteram mais nas fases iniciais da pancreatite. Mas assim, a lipase é a mais específica. E lembrem, a TC é sempre com contraste. O contraste irá permitir avaliar bem o pâncreas. E além disso, quando devemos solicitar a TC? Basicamente, solicitamos a TC dentro de 72 horas do início do quadro de pancreatite, que é quando as complicações irão se desenvolver na pancreatite. Antes disso, é muito difícil ver alguma alteração, então o exame não vai ter uma utilidade muito boa. E além disso, lembrem, é uma TC com contraste, que avalia melhor o pâncreas. E se esse paciente apresentar um quadro grave, ou uma piora clínica, ou seja, esse paciente tem um prognóstico ruim, grave, como iremos ver pelos critérios, ou uma piora clínica, ou seja, ele chegou de uma forma e apresentou uma piora, por exemplo, apresentou uma insuficiência respiratória no decorrer da internação, uma insuficiência renal, aí sim também devemos fazer a solicitação da TC com contraste. Ou seja, não é sempre que solicitamos, apenas em situações e dependendo do tempo. E quais seriam as alterações encontradas na tomografia de abdômen de uma pancreatite? Basicamente, primeiro devemos saber como seria o pâncreas normal em uma tomografia de abdômen com contraste. Então, primeiramente, antes de avaliar a imagem, devemos verificar se foi realizado o contraste. E aí, por essa seta amarela, conseguimos ver a aorta e a aorta hiperdensa, ou seja, mais branca. Se ela está mais branca, provavelmente significa que há uma hipercaptação de contraste, uma captação de contraste. Então, foi feito o contraste nesse exame. Além disso, devemos avaliar a gordura e o seu aspecto. Pela seta azul, conseguimos ver que ela é escurecida e hipodensa, ou seja, preta. Isso será importante para comparar com a gordura peripancreática, que na pancreatite estará alterada. Ou seja, ela estará de outra cor, um pouco mais hiperdensa, um pouco mais espessada, um pouco mais borrada. E aqui, pela seta vermelha, conseguimos ver o pâncreas, sempre à frente do rim. O rim é esse órgão em forma de ferradura, ou em feijão, e sempre à frente dele temos a cobrinha, um órgão longitudinal, o pâncreas, que aqui conseguimos ver que ele está até fininho, sem edema. E a sua gordura normal, sem espessamento ou borramento. E conseguimos ver também uma captação homogênea de contraste. Isso também será muito importante, esse termo, captação homogênea, mostrando que o parênquima do pâncreas está normal. Já na pancreatite aguda edematosa, ou intersticial, o nome já diz, vai ser um pâncreas edemaciado, com aumento de volume. Então, antes de avaliar a imagem, verificamos a seta amarela e vemos a aorta, para ver se ela tem contraste ou não. Essa aorta está hiperdensa, evidenciando um contraste. Já a seta azul mostra a gordura, que ela é hipodensa, escura, e a seta vermelha mostra tanto o aumento do volume do pâncreas, quanto um espessamento da gordura peripancreática, um borramento dessa gordura. E essa gordura, se pararmos para observarmos, ela está mais esbranquiçada, está mais espessada, por assim dizer. Não está hipodensa, não está escura, está mais branca, ou cinza claro. E o pâncreas tem uma captação homogênea de contraste, ou seja, o parênquima está saudável, só está edemaciado, e o parênquima do pâncreas está captando contraste, ou seja, está um pouco cinza claro. Isso é muito importante mesmo para diferenciar tanto a pancreatite aguda edematosa da intersticial. E já a seta azul mostra o espessamento tanto da gordura perirenal quanto peripancreática e o espessamento da gerota, que é a cápsula que reveste o rim, mostrando também essa inflamação difusa no abdômen. Já a pancreatite aguda necrosante, ela vai ter uma captação heterogênea. Então a palavra-chave é heterogênea, e o da edematosa, homogênea. Então, certo, vamos avaliar se tem contraste. Pela seta amarela, conseguimos ver uma aorta, um pouco menos hiperdensa, mas hiperdensa, evidenciando contraste. Além disso, a seta azul mostra gordura, hipodensa,
como deveria ser, o aspecto normal. Já a seta vermelha mostra uma área hiperdensa de captação de contraste no pâncreas, e ao redor, a seta vermelha mostra uma área hipodensa, ou seja, uma área que captou pouco contraste dentro do pâncreas, evidenciando um aspecto heterogêneo desse pâncreas. Além disso, conseguimos observar borramento da gordura peripancreática e o aumento desse volume pancreático, evidenciando uma pancreatite aguda necrosante. Já o prognóstico do paciente depende de algumas características. E no exame físico e na conversa com o paciente, já conseguiríamos observar uma série desses fatores. Então é importante só conhecer. Assim. É intuitivo. Se esse paciente tiver uma falência orgânica, ou seja, chegar com uma insuficiência renal, uma insuficiência respiratória, rebaixamento de nível de consciência, ou seja, algum dos órgãos está com algum problema, ou fígado, ou coração, ou cérebro, ou rim, esse paciente tem uma falência orgânica. Então o prognóstico dele é mais grave, é mais reservado. Se ele tiver alguma complicação na tomografia, por exemplo, uma necrose infectada, como a gente vai ver mais adiante, também já é um prognóstico um pouco mais grave. Se tiver uma PCR, ou seja, indicar uma inflamação, a PCR indica inflamação, a partir de 150 ou mais, também já é um pior prognóstico. Se tiver obesidade também, que também é um fator bem inflamatório. Então já vai indicar um prognóstico pior. Então aqui a gente já consegue ter noção do que demonstra um prognóstico. E o critério mais importante para a evidência de prognóstico são os critérios de Atlanta, que são podem classificar a pancreatite em leve, moderada ou grave. Começando pela grave. Será aquele paciente com uma falência orgânica, ou seja, chegou com uma insuficiência renal, você fez volume, fez dieta zero, corrigiu o distúrbio hidroeletrolítico, ou seja, tentou corrigir, né? Ou ele tem uma insuficiência respiratória, também você tentou corrigir, dando oxigênio, e não melhorou, é uma falência persistente, ou seja, você fez isso quando ele chegou, ele não evoluiu com melhora, isso dentro de 48 horas, ou seja, mais de 48 horas, se não houve melhora da internação, esse paciente é considerado grave. Mas aí se ele tem uma falência orgânica, que você fez essas medidas de suporte, e em menos de 48 horas ele melhorou, provavelmente é uma moderada, ou uma moderadamente grave. É o mesmo, são sinônimos. Ou ele tem uma complicação, ou seja, uma necrose infectada pela ATC, já é também moderado. Já se ele tiver leve, ele não vai ter nada. O paciente vai chegar só com um quadro clínico de pancreatite, sem falência orgânica, sem complicação, sem necrose, que é a maioria dos casos, 80 a 90%, e dentro de 48 horas esse paciente já estará bem melhor. E talvez já poderá ir de alta também. Então, geralmente é um bom prognóstico. Outro critério também bastante utilizado, mas aqui eu quero que fique apenas o que tem nesse critério, o que é que ele avalia, são os critérios de Hanson. Se eu tiver 3 ou mais desses critérios, desses exames alterados, já é uma pancreatite grave. Aí eu divido entre admissionais, ou seja, exames admissionais, avaliação admissional, e após 48 horas do quadro. Após 48 horas da admissão, no caso. Aí é o legal fechou. O legal é da admissão, o fechou é após 48 horas. Então, fechou. Para eu fechar ali os critérios, após 48 horas. O L é leucocitose, é de enzima hepática, ou seja, aumento de leucócito, aumento de enzima hepática, e aqui, atenção, é TGO, não TGP. TGP não entra no prognóstico. Glicose aumentada, e o paciente mais idoso, por exemplo, 70 anos, 55 anos, 56, LDH muito alto, lactato deshidrogenase alto. Se tiver 3 desses na admissão, já é grave. Aí, ali após 48 horas, eu vou avaliar o paciente, ele tem fluidos perdidos, o que seriam esses fluidos perdidos? Se eu fazer o balanço hidroeletrolítico, ver quanto esse paciente urinou e tal, ele vai ter urinado pouco, vai estar negativo esse balanço, ou seja, ele vai estar retendo líquidos. Além disso, ele vai ter excesso de base diminuída, ou seja, base excess diminuído, ou seja, o bicarbonato vai estar diminuído, as bases estarão diminuídas, aí é negativo, é menor que menos 4, menor que menos 5, enfim, excesso de base diminuído, ou seja, o base excess diminuído. O cálcio também diminuído, e aqui porque geralmente a inflamação ali do pâncreas, a necrose, capta cálcio, sequestra cálcio. E sequestrando cálcio, há uma hipocalcemia, que é um dos principais distúrbios hidroeletrolíticos da pancreatite. Além disso, o H de hematócrito reduzido, ou seja, após 48 horas eu já fiz o volume desse paciente, fiz o suporte,
E se esse hematócrito tiver diminuído após a hidratação, ou seja, ele estava concentrado, alto, e diminuiu, já é um critério de gravidade também. Tiver também insuficiência respiratória, PaO2 diminuída, e tiver também uma alteração da ureia, ou seja, um aumento do boom ou da ureia, que o boom é mais usado nos Estados Unidos, aí também é um critério de gravidade. Insuficiência renal. Se esse paciente vai para insuficiência renal, provavelmente já é grave também. Então, 3 desses também, o paciente tem uma pancreatite grave. E aqui o que também deve ficar de importante aqui é amilase lipase, TGP, como eu disse, a TGO que faz parte dos critérios de Hansen, não a TGP, e a bilirrubina total não indicam prognóstico. Não indicam. Atenção, que isso é pegadinha às vezes. E além disso também tem o APACHE, que é outro critério que aqui para lembrar, ó, APACHE tem 3 letras mais 2, 8. Ou seja, a partir de 8 também já indica que esse paciente é mais grave. E esses critérios são mais usados em pacientes internados na UTI. E o tratamento, basicamente, essa frase mostra como o tratamento deve ser. Muito ajuda, quem pouco atrapalha. Ou seja, se eu fizer o mínimo, e o mínimo bem feito, e eu não intervir muito nesse paciente, não ficar usando antibiótico, não ficar fazendo intervenções muito invasivas, esse paciente irá melhorar por conta própria. Geralmente os quadros são leves e autolimitados. E a base do tratamento tem um tripé junto com a câmera, que é o mais importante. O tripé seria dieta zero, analgesia e antiemético. E a base, assim, o mais importante, a câmera, seria hidratação e correção de distúrbios hidroeletrolíticos. Se for escolher um dos mais importantes aqui, é a hidratação e correção dos distúrbios. E além disso, lembrar que o principal distúrbio é a hipocalcemia. Esse paciente irá apresentar sinais no exame físico evidenciando essa hipocalcemia, que geralmente é Chivostek, na verdade, e o sinal de Trousseau. Chivostek é basicamente eu percutir o nervo facial ali antes do ouvido, né, antes do pavilhão auricular, e esse paciente vai ter uma hiperexcitabilidade desse nervo, fazendo uma contração ali da musculatura peribucal. E o de Trousseau, basicamente, eu vou inflar o manguito até a pressão dele, e um pouco acima, 20 milímetros de mercúrio, mais ou menos, deixar por 3 minutos. Esse paciente vai ter contração dos músculos extensores e do punho também. Flexores, no caso, perdão. E do punho. E isso indicará provavelmente, se esse paciente tiver uma pancreatite, uma hipocalcemia. Então, atenção, que deve ser corrigido esses distúrbios. Também me leva a crer em pancreatite. E também devemos lembrar que pacientes com quadros leves provavelmente necessitarão apenas de internação em ambulatório, em enfermaria, por exemplo, não necessitando muitas vezes de UTI. Além disso, a dieta zero já é suficiente, uma dieta em menos de 48 horas, zero, é suficiente para esse paciente ter uma melhora e receber alta. Já nos pacientes graves, geralmente eles não terão um desfecho favorável dentro de 48 horas e necessitarão de UTI. E além disso, como eles têm uma pancreatite mais grave, eles apresentarão um quadro inflamatório maior, mais persistente, necessitando de suporte nutricional. Então, faça a dieta zero. Se ele não melhorar dentro de 48 horas, já inicie o suporte nutricional, o mais precoce possível. Ou sonda nasogástrica, ou sonda nasointeral, ou NPT. E aqui importante também, que faz parte do tratamento. Eu disse que a etiologia biliar é a principal etiologia. Então eu tenho que investigar se esse paciente tem, antes de dar alta para ele. Ou seja, faço ultrassom das vias biliares e vejo se esse paciente tem algum cálculo. Se esse paciente apresentar, top. Mas se não apresentar, eu não vou desistir. Mesmo se vier negativo, mesmo se não tiver história, a principal hipótese continua sendo etiologia biliar. Aí se vier negativa, a ultrassom de vias biliares, ou vier uma lama biliar, eu faço uma ultrassonografia endoscópica, que é o padrão ouro para microcálculos, cálculos pequenos. Aí se vier positivo, eu faço uma colecistectomia videolaparoscópica eletiva antes da alta. Ou seja, eu resolvo esses cálculos, porque senão o paciente vai ter uma recorrência da pancreatite. Esses quadros vão migrar, cálculos vão migrar e vão causar uma pancreatite. Então é melhor resolver logo, para evitar uma recorrência. E se recorrer, geralmente o quadro é mais grave. Mas aí também existem condições que esse paciente não irá apresentar apenas litíase biliar, mas uma colangite ou uma coledocolitíase. Aí geralmente ele apresentou uma tríade de Charcot, que é
febre, icterícia, com dor no hipocâmbio direito, junto com a clínica de pancreatite, ou uma penta de Reynolds, que associa a tríade de Charcot, ou hipotensão, ou rebaixamento de nível de consciência. Se estiver presente, eu faço uma CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, mais uma papilotomia, para resolver o mais precoce possível. Isso é imediato, tem que resolver imediatamente, porque isso perpetua a pancreatite aguda e lesa o pâncreas. E também, tipo, além disso, pode causar sepsis, enfim. Além disso, esse paciente apresentar um cálculo no coleto com a ultrassonografia, ou uma icterícia com bilirrubina acima de 4, porque isso também é bem sugestivo de coletocolitíase e colangite. Então, eu devo fazer uma CPRE mais papilotomia, nesses casos. E imediatamente, eu não postergo isso. A ultrassonografia e a colestectomia até dá para fazer até antes da alta, quando esse paciente estiver melhor, mas a colangite e a coletocolitíase devem ser resolvidos. E antibiótico, eu devo fazer sempre? Não deve ser feito sempre. Deve ser feito só em situações especiais. E quais são essas situações? Basicamente, quando tiver uma complicação evidenciada ou no TC com infecção. E a infecção é evidenciada pela seta branca aqui na tomografia, que basicamente é A dentro do pâncreas. Ou seja, enfisema dentro do pâncreas, que é altamente sugestivo de bactérias. Aí sim, inicio antibiótico. E geralmente esse paciente vai ter uma piora do quadro clínico, ou seja, ele tem uma pancreatite, é internado com uma clínica tal, e ele, dentro de 48 horas, vai ter uma piora clínica. Se ele tiver essa piora clínica, junto com essa evidência na tomografia que eu vou solicitar, né? Se tiver uma piora clínica, como já dito anteriormente, e tiver essa presença de enfisema, gás, aí eu faço antibiótico. E nesse caso aqui, notamos que o pâncreas tem uma captação heterogênea, evidenciando uma necrose. Ou seja, eu faço antibiótico, faço a punção dessa necrose, e se ele não melhorar com antibiótico e punção, ou seja, tentar tirar esse líquido, eu faço uma necrosectomia. Que aí é só se for refratário antibiótico e punção. Enfim, sempre que estiver infectado, antibiótico. E aqui os critérios de Hanson, para quem tiver interesse, com os valores de referência, mas assim, não tentem decorar isso. Tentem só focar no que é encontrado no legal e fechou. Ou seja, o que é que tem nos critérios de Hanson? Na admissão e no após 48 horas. Se tiver 3 ou mais, grave. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Quem tiver interesse para seguir meu Instagram, está aí.